Josué capítulo 24, a partir do verso 14. E o tema desta manhã é tomai posição, tomai posição. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, tomai posição. Josué capítulo 24, eu leio a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito e da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Amém. Oremos. Pai, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, fala ao nosso coração, edifica as nossas vidas, dá-nos a orientação que vem do Senhor, Pai, para que possamos caminhar segundo a Tua boa, eterna e maravilhosa vontade. Pedimos a graça e a direção do Senhor. Pedimos assim e oramos de coração, orando também por aqueles que estão enfermos, acamados, sofrem por alguma doença, alguma enfermidade, que o Senhor possa curá-los, restabelecê-los, restaurando-lhes a saúde. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse no começo, este texto é tremendamente conhecido de todos nós. Josué, sucessor de Moisés. Josué, que tomou a dianteira do povo de Israel. Aquele homem que fora ao monte também orar com Moisés, onde Deus se manifestava. E se você ler sobre este episódio, verás que Moisés, quando descia para falar com o povo que Deus havia lhe conferido, Josué permanecia na presença de Deus, recebendo mais orientações, direções de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Josué agora, ele assume após a morte de Moisés. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. E agora nós estamos diante do livro de Josué, onde ele reúne o povo de Israel. E neste texto nos relata uma terrível, dolorosa situação. Uma dolorosa, drástica situação triste, caótica, lamentável, que trazia uma dor, creio eu, no coração de Josué. Que trazia não só uma dor no coração de Josué, mas creio eu também que trazia dor profunda no coração de Deus. Deus havia libertado o povo de Israel
da nação egípcia. O povo sofre 430 anos, o povo ora, o povo clama, o povo busca, Deus propõe liberdade, Deus envia Moisés, o povo sai. 40 anos andaram pelo deserto, as vestes não se envelheceram, as sandálias não se estragaram. Deus conduz o povo pelo deserto, lugar quentíssimo, muito quente, calor terrível, mas uma coluna, uma nuvem ia trazendo proteção, sombra para o povo. À noite, frio demais, havia uma coluna de fogo para esquentar, aquecer cada uma das pessoas, para que ninguém morresse de frio durante a noite, nem de calor durante o dia. E este povo continua seguindo. Agora o Mar Vermelho se abre, Moisés não atravessa o Mar Vermelho, Moisés é sepultado pelo próprio Deus, pois morre antes de atravessar o Mar Vermelho, ele só contempla a terra prometida. Josué atravessa sem molhar os pés com todo este povo, milhões de pessoas, e estão agora na terra prometida. As conquistas começaram, as tribos, as 12 tribos, cada uma vai tendo ali a sua propriedade, a sua conquista, a sua terra, tudo isso como bênção de Deus. O próprio texto revela para nós, no versículo 17, é o Senhor que nos fez subir, fez grandes sinais, nos guardou por todo o caminho pelo qual andamos, entre os povos, expulsou todas as gentes diante de nós, até o amorreu, Deus que fez maravilhas. Mas perceba que o texto traz algo muito triste. O texto traz algo muito lamentável, onde Josué diz para o povo no versículo 14: agora, pois, temei o Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito serviu ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Qual é a situação triste aqui? Parece, quando lemos este texto, que o pregador Josué, o irmão Josué, estava pregando para ímpios, estava pregando para ateus, estava pregando para não cristãos, estava pregando para pessoas desconhecidas, desconhecedoras da palavra de Deus, do conteúdo bíblico, das verdades do Senhor, das maravilhas do Deus eterno. Não, ele estava falando para o povo de Deus. Ele estava falando para a igreja de Deus. Ele estava falando para a nação de Deus, nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas no meio da nação de Deus, havia pessoas que não estavam temendo a Deus. Haviam pessoas que não estavam servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade. Haviam pessoas que ainda estavam curtindo os seus deuses estranhos, a idolatria. Havia pessoas que ainda não tinham tomado uma posição. Haviam pessoas que ainda não haviam tomado uma posição, pessoas que ainda não haviam tomado uma decisão, e é necessário decidir, é preciso decidir. Eu creio que Josué estava pensando no seu coração, qual será a decisão deste povo? O que este povo, quando este povo vai tomar uma decisão, qual será a sua decisão? A nação precisa escolher, o povo precisa escolher. Olha, irmãos, veja bem, caminhando com Deus, sem escolher o Senhor para si, vivendo com Deus, sem ter o Senhor para si como seu Deus absoluto e maravilhoso, trilhando e desfrutando das bênçãos do Senhor, mas buscando outras coisas na caminhada, apenas
se ajuntando, sem tomar uma posição, sem tomar uma decisão. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos aqui que Deus, Ele nos chama a uma tomada de decisão. Algumas coisas iniciais eu destaco aqui, uma tomada de decisão. Segundo lugar, nós vemos aí, amados, que Deus, Ele respeitará a nossa decisão. Ele não impôs, Ele não fez uma imposição. Você precisa escolher Deus. Diz, não escolher hoje a quem servais. Aos deuses a quem servir vossos pais, ou ao Senhor nosso Deus. E Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele diz aqui, ensina que a decisão é pessoal, intransferível. Não era decisão coletiva, mas pessoal. Não é uma decisão que você pode transferir, ela é intransferível. É uma decisão particular do homem, da mulher, do filho, da filha, de cada um de nós. O pai tem que tomar a decisão ao lado de Jesus, ele é pessoal. A filha, o marido, a esposa. Ninguém é salvo pela fé do pai, da mãe, do marido, da esposa. Nós decidimos pessoalmente ao lado de Jesus. Este povo caminhava, a multidão estava. E você poderia dizer, todos estes são salvos. E não eram, porque não havia ainda tomado uma decisão. E essa decisão que era ser tomada, ela trazia consigo grandes consequências, porque toda decisão trará consigo grandes consequências. Porque Josué disse assim, olha, escolhe hoje, escolhe bem. A quem vocês querem servir? Mas lembre de uma coisa, se vocês escolherem Deus, e Deus vai abençoar vocês pela escolha, mas se deixarem o Senhor, coisas ruins vão acontecer. É o que diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. É que diz a palavra de Deus para nós, no verso 18, 19 e 20, vai dizer isso para nós, que Deus, após ter feito grandes coisas, verso 20 principalmente, se deixares o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Depois de ter feito bem, Deus vai fazer coisas ruins, se deixar o Senhor, pois as decisões, elas trazem consequências. Josué diz, não podeis servir ao Senhor, caminhando aí com deuses falsos, verso 19, não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem o vosso pecado. Como assim, pastor, não entendi, Deus não perdoa? Deus perdoa, mas se a pessoa abandona, volta tudo. Então ele não perdoa quem abandona, até que haja reconciliação. Deus é santo, Deus é zeloso para com todas as coisas, e a decisão traz grandes consequências sobre as nossas vidas, e a decisão envolve uma escolha, envolve uma renúncia. Você está renunciando às demais coisas e tomando uma posição, uma decisão ao lado do Senhor. Qual será a tua decisão? Sempre quando eu leio Josué, capítulo 24, esse texto me traz dois sentimentos. O primeiro sentimento é um sentimento de tristeza, porque o povo não tinha decidido. E o sentimento de alegria, porque Josué tinha convicção daquilo que ele queria. E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabia da sua convicção, ele estava renunciando às coisas do mundo e decidindo ao lado do Senhor nosso Deus. Mas a pergunta é, você já decidiu? Qual será a tua decisão? Você já decidiu? Veja, eu quero viver ou quero morrer? Pastor, que pergunta boba esta, pergunta tola. Será que alguém quer morrer? Lógico que eu quero viver. Mas a Bíblia diz sobre isto, vida ou morte. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Você quer a vida ou quer a morte? Será que eu quero a bênção ou eu quero a maldição? Eu quero ser amaldiçoado ou eu quero ser abençoado? O mesmo versículo vai dizer para nós, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, verso 19, a vida ou a morte, a bênção e a maldição. E o próprio texto nos dá essa orientação magnífica. Escolhe, pois, a vida para que viva. Escolhe, pois, a vida
para que você viva. Eu quero bênção ou eu quero maldição? Você sabia que Deus pode converter maldição em bênção, mas também pode converter bênção em maldição? Vou repetir. Deus pode converter maldição em bênção, mas também bênção em maldição. Lá em Malaquias, no último capítulo, fala que Deus estava convertendo as bênçãos em maldições pelo fato do povo ter abandonado o Senhor. Deus converte, abra comigo lá em Malaquias, para você ver que eu não estou falando besteira, que está na Bíblia, se eu dou a oportunidade de você olhar na Bíblia, a palavra de Deus, Malaquias, abra comigo. Malaquias, capítulo 2, verso 1 e 2. Eu leio apenas 1 e 2, depois você pode ler mais. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Deus pode converter bênção em maldição. Se eu o abandono, se eu o deixo, se eu o nego, se eu não dou ouvidos à sua palavra. Eu ouvi uma frase esses dias que me chocou muito, pelo impacto da frase. Ela dizia assim: se você peca, continua pecando, e sente ainda felicidade, olha a frase, se você peca, continua pecando, ou seja, não se arrependeu, peca, continua pecando e sente felicidade, é uma clara evidência que Deus o abandonou. Se você peca, continua pecando e sente ainda felicidade, é uma clara evidência que Deus já o abandonou. Porque o pecado na vida do cristão gera tristeza, gera arrependimento, gera busca do perdão de Deus. Se alguém peca, continua pecando, se diz feliz, é porque Deus já o abandonou e ele nem percebeu. Veja que Deus pode, no texto que acabo de ler, transformar uma bênção numa maldição. Se eu deixar o Senhor, se eu não honrar o Senhor. E aqui diz, você quer bênção ou quer maldição? Aqui diz isso para nós. Eu quero Deus ou os deuses, é o que Josué disse. Escolhei hoje a quem sirvais, os deuses a quem serviram vossos pais, ou ao Deus dos amorreus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero a vida, eu quero a morte, eu quero a bênção, eu quero a maldição, eu quero Deus ou os deuses. Então é necessário sim decidir. Eu preciso decidir. Eu preciso tomar uma posição. E o que eu preciso decidir, amados? O que eu preciso? Eu preciso decidir de qual lado eu estou. Que lado eu estou? Nós precisamos decidir realmente que estamos do lado de Jesus, do lado do Senhor. Sermos cristãos, de fato e de verdade, homens de Deus, mulheres de Deus, comprometidos com o reino, comprometidos com as coisas celestiais. E se nós somos de Deus, decidimos ao lado do Senhor, então decidir por Jesus, eu preciso fazer algumas coisas. Quais são estas coisas? Eu preciso primeiro viver como Jesus. Viva como Jesus, porque você decidiu por Jesus. Eu acho interessante algumas seitas, algumas falsas religiões, até no vestuário de algumas falsas religiões, que têm suas vestes, os seus trajes, e vestem os filhos, a família toda daquele jeito, tem os seus momentos das rezas, das suas orações, algo mecânico, mas seguem aquilo à risca. E você olha para essas pessoas, você sabe quais seitas pertencem, pela forma como falam,
pela forma como procedem, pela forma como se vestem. E muitas vezes nós não sabemos quem de fato é cristão. Muitas vezes não conseguimos distinguir o cristão de fato e verdade. Mas quando nós decidimos ao lado de Jesus, tomamos a posição ao lado do Senhor, nós precisamos viver como Jesus, viva como Jesus. Viva como Jesus. Para que as pessoas possam ver o que? Jesus em nós. Possam olhar para nós e conhecer a Jesus. Na forma de falar, na forma de pensar. Viva como Jesus, perdoe como Jesus. Jesus era aquele que perdoava. A Bíblia diz que quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele era insultado, quando ele era ferido, ele não vingava. Ele dava outra face, quando esbofeteado, ele virava a face. Ele perdoava na cruz, momento crucial, momento de dor. Ele faz a oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Como Estevão, não lhes impute este pecado. Ele sabia perdoar. Me assusta às vezes, quando eu vejo algumas postagens no Facebook. Me assusta, aquelas postagens tolas de Facebook, que tem que passar por um crivo, tem que passar por uma peneira, para ver se pode postar ou não. E às vezes tem crente que posta assim: quem eu sou? Eu sou aquele que age de acordo com as pessoas agem comigo. Fala, mas isso não é cristão, isso não é bíblico. Eu sou aquela que age conforme alguém age comigo. Se agir com grosseria, eu vou ser grosso. Se me xingar, eu vou xingar. Se me ofender, eu ofendo. Então eu vou dar o troco de acordo com você agir comigo. Isso não é de cristão, isso é de ímpio. Isso aí, pessoal, não tem temor de Deus, não tem Jesus. Se eu decidir ao lado de Jesus, eu tenho que proceder como Ele. Eu tenho que agir como Ele, amém, irmãos? Eu tenho que agir como o Senhor age. O cristão é diferente. O cristão é aquele, irmãos, que é educado. O cristão é aquela pessoa polida. Deixa eu só abrir um parênteses aqui novamente, dar aqui fazer uma pequena observação. Não entendam a mal a minha observação. Há postagens e fotos no Facebook que são literalmente, digo com amor, horríveis, feias, diante do cristianismo. E tem crente que posta: ai que lindo, ai que belo, ai que maravilhoso. Se não é maravilhoso diante da palavra, não coloque está bonito, fala está feio, chama no particular e fala está feio, não está legal, apague, delete, não está legal, não está honrando o evangelho de Jesus, não está honrando a pessoa de Jesus, tira isso aí. E às vezes eu falo: ai que lindo, ai que lindo. Dá um coceiro nos dedos de postar, de comentar, mas eu não comento, né? Eu ligo no particular e falo no particular com as pessoas, mas que o dedo coça na hora para escrever alguma coisa. Eu creio dos irmãos também, mas a gente não faz porque não quer ofender, mas a gente liga no particular, né, que é o correto, e fala: olha, por favor, apaga aquilo, não está legal, não está legal não está bacana, não está legal, muda aquilo, muda por favor, que é bom. E graças a Deus muitas pessoas bondosamente, coração humilde, falam: não, eu reconheço que não foi legal, e a pessoa tira com amor, com carinho. Louvado seja Deus por isso. Outros já ficam bravos, irritados: não vou mais na igreja também, não quero saber, ninguém manda minha vida, eu faço o que eu quero na minha vida. Aí cada um dá conta de si para Deus, é problema de cada um. Meu problema é orientar, se vai praticar, é problema da pessoa, não é meu, né? Eu tenho que orientar, como pastor tem que orientar, como pai, tem que orientar os filhos. Se vai praticar, né? Se não vai, eu também erro, também sou falho. Quando eu erro, as pessoas me corrigem, eu também procuro me corrigir, me autodisciplinar. Quando alguém me fala também, eu procuro corrigir, mas é bom irmãos ajudando nesse ponto, né? Então, se eu decidir ao lado de Jesus, eu preciso perdoar como Jesus. Eu preciso ame como Jesus. Amar como Jesus. O amor de Jesus não era interesseiro. O amor de Jesus é o amor ágape, que é o amor sacrificial. O amor de Jesus é o amor incondicional, que amava independentemente das condições, não tinha interesse. O amor de Jesus é o amor inseparável, inseparável, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz Paulo aos Romanos. Então eu preciso amar como Jesus. Hoje eu ouço pessoas dizendo: eu deixei de amar, eu não amo mais, perdeu o amor.
porque o amor esfriou. O amar é uma decisão, amar é um mandamento, amar é uma ordenança de Deus. E nós amamos como Jesus amou. Jesus não viu nada de bom em nós, mas Ele mesmo assim nos amou com amor eterno. Este amor é maravilhoso. Se você decidiu por Jesus, escolheu hoje aqui, se quer servir o Senhor, eu quero me espelhar em Cristo, então vou viver como Ele, perdoar como Ele, amar como Ele, pois o amor cobre multidão de pecados, porque leva o perdão, não leva a afronta, e aquilo que você perdoou, você esquece. Você não pode dizer, olha, eu não consigo perdoar, porque sempre me vem à mente o que a pessoa fez que me ofendeu, ou aquela palavra, aquele procedimento. Você não pode fazer assim. Porque a Bíblia diz, se eu não perdoo, o Senhor não me perdoa. Nós oramos no Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados. Estamos reconhecendo que nós também somos falhos. E porque somos falhos, precisamos do perdão. Mas outros também são falhos, como nós o somos. E como nós precisamos do perdão, outros também precisam do perdão e nós perdoamos. Perdão é um ato da graça, a lei e a graça. Lei é dar o que a pessoa merece, graça é fazer o que ela não merece, é ir além. Estou fazendo algo por você que você não tem merecimento, você não merece, mas estou fazendo porque a graça de Deus nos alcançou. E pela graça de Deus nós somos perdoados, lavados, redimidos, restaurados pelo Senhor. Então você perdoa e você está amando como Jesus amou. Tomai hoje uma posição. Qual é a tua posição? Qual é a tua decisão? Decidir para o lado de Cristo, maravilha. Mas também para se decidir ao lado da palavra de Deus. Decida ao lado da palavra. Decida ao lado da Bíblia. Decida ao lado das Escrituras Sagradas. É este livro santo que nós vamos seguir. É este livro santo que nós vamos viver. É este livro santo que nós vamos praticar. A Bíblia é a nossa regra infalível de fé e prática. Infalível de fé e prática. Mas hoje nós ouvimos de cristãos, ouvimos de pessoas como o povo de Josué, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Já ouviu isso? Já falei isso aqui no púlpito. Dizendo que a Bíblia, ela caducou, não é mais um livro moderno, precisa ser atualizada. Pois nós vivemos numa outra cultura, nós vivemos em outro mundo. A Bíblia não vai ser atualizada, ela já é atualizada. A Bíblia diz, se alguém tirar um i ou um tio da palavra, Deus vai acrescentar os flagelos sobre a pessoa. E nós vamos ser conhecidos como um povo que decidiu por Jesus, mas um povo também que está firmado e alicerçado na palavra de Jesus. Tudo que viermos a fazer com fundamentação bíblica, tudo que viermos a fazer, estamos alicerçados, estribados na palavra do Senhor, em nome de Jesus, segundo a Bíblia. E se estamos na Bíblia, vivendo segundo a palavra, ao lado da palavra, nós precisamos entender algumas coisas importantes, algumas coisas fundamentais. Eu preciso primeiro conhecer a Bíblia, conheça a palavra. Eu preciso também viver a palavra. A Bíblia diz, não vos torneis, pois, ouvintes apenas, mas praticantes da palavra. Eu preciso responder, responda segundo a palavra. Eu preciso ter respostas segundo a palavra. Viver, conhecer a palavra. Mas irmãos e irmãs, eu não posso conhecer a Bíblia se eu não a leio. Eu não posso conhecer a Bíblia se eu não medito nela. Eu não posso conhecer a Bíblia se eu não a amo. E se não valorizo centenas e milhares de pessoas que morreram para que eu pudesse ter a Bíblia na nossa língua, no nosso linguajar. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia. Eu não posso conhecer a Bíblia se apenas eu venho num culto durante a semana, um culto apenas, e nunca mais leio a Bíblia. Se em casa eu não leio a Bíblia. Se em casa eu fico ouvindo alguns pregadores aí de outras igrejas, ou de algumas seitas, de outras igrejas, algumas seitas que não estão fundamentadas na Bíblia, que estão pregando outras coisas que não são bíblicas.
Eu preciso conhecer a Bíblia. Mesmo que eu ouça outros pregadores na televisão, eu vou ver se aquilo que eles estão falando é bíblico. Não é o que o pastor falou, é o que a Bíblia diz. Não é o que o líder tal falou, é o que a Bíblia diz. Não é o que a celebridade está dizendo, mas é o que a Bíblia diz. Mas eu preciso, para isto, ser como os crentes de Bereia, mais nobres que os tessalonicenses, porque eles ouviam as coisas e examinavam dia a dia para ver se as coisas de fato eram assim. Então eu preciso conhecer a Bíblia, responder segundo a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz para nós, para mim e para você. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Eu tenho que estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Alguém chega para você e fala assim: eu ouvi lá na pregação do pastor Edinaldo, do pastor Leonardo, do pastor Alan, pregando lá na igreja, eu, o pastor Ronaldo, o pastor Luísio, eu ouvi eles pregando, eu ouvi que eles falaram que só Jesus salva. Onde está isso na Bíblia? Você precisa saber. Eu ouvi falar que intercessão, mediador é só Jesus. Me ensina sobre isso. Você tem que falar, eu vou ensinar. Você não pode depender, eu vou chamar o pastor, às vezes ele não está presente, ele não está acessível naquele momento. É lógico que você pode ligar a qualquer hora, mandar mensagem a qualquer hora, sem problema algum. Eu estava, esses 8 dias de férias, mas eu estava aconselhando pelo celular, atendendo casais pelo celular, resolvendo problemas pelo celular, resolvendo um monte de coisa da igreja pelo celular, trabalhando ao mesmo tempo, embora não estava presente fisicamente, e tenho prazer em fazer isso, sem problema algum. Mas você pode nos procurar, sem problema. Mas você precisa conhecer a Bíblia. E a Bíblia diz aqui, ó, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança. Por que você está guardando a volta de Jesus? Me explica sobre isto, e você vai explicar, segundo a Bíblia. Se você está na Bíblia, decidi ao lado da Bíblia, você aprendeu também algo importante sobre casamento. E o que é o casamento bíblico? Tomei a posição, decidi ao lado da palavra, o que é o casamento bíblico, casamento cristão. Segundo a palavra, primeiramente, ela é heterossexual. O que é isso? Homem e mulher. Casamento, ele é monogâmico. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se com ela uma só carne. Mas monogâmico é um homem e uma mulher. E monossomático é os dois uma só carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, que é o monossomático, uma só carne. Ele é monogâmico, é um homem e uma mulher. Ele é também indissolúvel, que não pode se desfazer, não pode se arrebentar, não pode acabar. Porque se você está na palavra de Deus, está na Bíblia, você crê o casamento entre homem e mulher apenas. É um homem só, é uma mulher só, não são uma mulher e dois homens, um homem e duas mulheres, é um só, os dois se tornaram uma só carne. Ele é indissolúvel, não pode desfazer. A Bíblia diz em Malaquias também que Deus odeia o divórcio. Pastor, já me divorciei, casei de novo, o que eu faço agora? Eu digo que Jesus disse àquela mulher, vai e não peques mais. Não vai separar de novo, não vai errar de novo. Pastor, estou pensando em separar, o que eu faço? Não separe, fique junto. Mas já me separei, então não erra de novo. Porque Deus abomina o divórcio, Deus odeia o divórcio. Isto aqui, irmãos, se você prega isto aqui para a sociedade moderna, vai dizer que o pastor é antiquado, o pastor é ultrapassado, o pastor está por fora, que agora não é assim não. Hoje, agora, não tem nada de heterossexual, é homem com homem, mulher com mulher. Não tem nada de monossomático, um homem e mulher, não, pode misturar. Como tem essas festas satânicas, diabólicas do inferno, e quem pratica vai para o inferno, vai morrer no inferno, vai queimar no inferno, se não aceitar Jesus Cristo, onde pessoas se envolvem com troca de casais.
tem um nome técnico lá que eu não vou dizer, mas se envolve com troca de casais, para ter relações sexuais, casais com outros casais. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do inferno. E se alguém faz, continua tendo alegria, é uma prova que Deus já o abandonou, que já o deixou. Nós precisamos decidir, tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, caminhar com Jesus. É um homem ou mulher, os dois tornaram-se uma só carne, não há mais divisão, é um só. Os dois se tornaram um, não é o que é teu, o que é meu, é o que é nosso. É o que é nosso, não é meu e teu, é nosso. A mulher não precisa mendigar, pedir um dinheiro para o marido mendigando, o que é dele também é dela, é do casal, e vice-versa, pertence aos dois. Tem mulher que para pedir R$1 para o marido para gastar na feira, ele dá 50 centavos e pede o troco de volta quando voltar da feira, né? Mão de vaca, muquirana, pertence aos dois, é dos dois, em nome de Jesus. Ao que é meu, o que é teu é teu. Eu sou da época que quando casava, era comunhão universal de bens, tudo é dos dois, tudo é do casal. Hoje os casais vão casar, vão fazer já um termo aqui, o que é seu, o que é meu, você não mexe no que é meu, não mexe no que é seu. Já começa mal, já começa estragando, já começa sem Deus, já começa errado. Tem que unir, porque está pensando nos bens, porque está pensando já na possibilidade de uma separação, na possibilidade já de um divórcio. Então já está pensando na possibilidade da desgraça acontecer e não da bênção de Deus suceder em nome de Jesus. Então a gente tem que amadurecer para isso. E se nós decidimos ao lado do Senhor, é até que a morte separe. Amém ou não amém? E pelo amém vai ter uns 4 divórcios depois do culto que Alberto, né? Tá afim, né? Amém, irmãos? Amém, né? Casar quando o cara é bonitão assim, sarado, como Alberto era quando era jovem, e agora que está acabadinho assim também, ele está junto, né? Ali está ali junto com ele. Brincadeira, Alberto, brincadeira, só brinca com quem a gente ama, né? Mas está junto, né? Quando o cara era magrinho, depois está gordinho, mas está junto. Tinha cabelo, não tem mais, mas está junto. Até que a morte separe. Não é que até que a barriga separe, que engordou. Até que perdeu os cabelos, separe. Até que a dívida separe. Não, até que a morte separe. E se alguém quiser divorciar, faz aquela oração mágica, ora para o outro morrer, aí divorcia, ou para você morrer, quer ter que a morte separe, não quer divorciar, você morra, então, que ele está separado, sem problema algum, né? Então, irmãos, voltando aqui, esse é o casamento bíblico. Você decidiu ao lado do Senhor Jesus, e você quer viver ao lado de Jesus, mas também, se você decidiu, tomou uma decisão, tomou uma posição, é a hora de um pare, stop, pare, dizer não, há algumas coisas erradas, ideologia de gênero, não, a igreja é contra, não é que a igreja é contra, a igreja é a favor da Bíblia, a igreja defende a Bíblia, e a Bíblia é contra a ideologia de gênero. Todos nasceram iguais, mas cada um escolhe se vai ser homem ou se vai ser mulher. Não existe esse absurdo, diabólico, satânico, não existe isso. Somos contra. Aborto, somos contra. Aborto é assassinato, é assassinar, matar. Somos contra o aborto. Ah, vamos abortar, vamos liberar o aborto, somos contra. Eu vi uma reportagem, se não me engano, dia 25 de novembro de 2021, ano passado, dia 25 de novembro do ano passado, no México, pastores foram presos, foram condenados, eu vi uma reportagem, sentenciados, porque eles falaram contra a ideologia de gênero, contra o aborto, para não votar em candidatos que aprovam a ideologia de gênero e aborto, eles foram presos por causa disso. Irmãos, a igreja não tem candidato, a igreja tem princípios bíblicos, a igreja não tem bandeira, a igreja tem princípios bíblicos, e a igreja tomou uma posição. Nós somos contra a ideologia de gênero, somos contra o aborto, somos contra a legalização das drogas, nós somos contra o que as drogas têm causado na vida das pessoas. Nós acompanhamos, atendemos pessoas semanalmente, a equipe atende semanalmente pessoas, para tentar libertar das drogas, para encaminhar para internações. A igreja é contra a ideologia da legalização das drogas, a destruição dos valores da família, nós somos contra, nós precisamos resgatar o valor familiar. Que bênção nessa manhã te presenciando no altar, que bênção, aqui o pai, a mãe, a filhinha, aqui a avó, os tios, né? A família presente, família no altar de Deus.
Eu sou da época que na igreja que eu era membro, era criança, em São João da Cristina, lá onde o vento faz a curva e volta, porque não tem mais para onde ir, mas uma igreja de 500 membros, uma zona rural, chegava lá a família inteira, pai, a mãe, seus 10 filhos, 12 filhos, que tempo não tinha televisão, né? 12 filhos, 10 filhos, né? Antes que alguém fale, né? Naquele tempo lá, 8 filhos, 6 filhos, chegava aquela turma inteira e sentava na igreja louvando o nome do Senhor. A família inteira, do pequeno ao grande, ficava no culto principal, todo mundo, ouvindo a palavra do Senhor. Todo mundo, família. A valorização da família, repito, a igreja não tem bandeira política, a igreja, não antes que confunda alguma coisa, a igreja não tem candidato, a igreja tem princípios bíblicos, e quem é contra essas coisas, não merece nada da igreja, ao seu repúdio, porque a pessoa tem que converter, aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, tomar posição. Nós somos a voz do Senhor, nós somos os porta-vozes de Deus, nós ministramos a palavra do Senhor. Nós precisamos, como igreja, nos posicionar diante do mundo. Eu falei de seitas aqui, eu volto a isso, aos muçulmanos. Eles defendem a sua teoria, a sua filosofia, a unhas e dentes, defendem aquilo. Eles vivem aquilo, se comportam naquilo que eles creem, embora seja errado segundo a Bíblia. E nós cristãos, muitas vezes, nós não defendemos. Muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nós nos omitimos. Eu usei aqui uma apresentação, vou só repeti-la rapidamente aqui há um tempo atrás, vou só colocar aqui, há muitos que se dizem cristãos, vou colocar isso aqui porque eu posso dizer isso hoje, que um dia não vou poder mais, então me processam de novo. Há muitos que se dizem cristãos, oram para Deus livrar a igreja da perseguição em países comunistas, mas nas eleições votam em candidatos comunistas. Oram pela expansão do Evangelho, mas nas eleições votam em candidatos que querem taxar e fechar a igreja. Oram pela família, mas nas eleições votam em candidatos que defendem a sua desconstrução. Oram pelos filhos, mas nas eleições votam em candidatos que defendem pedófilos e a ideologia de gênero. Oram pela libertação dos drogados, mas nas eleições votam em candidatos que defendem a liberação das drogas. De nada adiantará orar como cristão e votar como ímpio. Daqui a uns dias vai ter eleição, daqui a uns meses teremos eleições. A igreja não tem partido, a igreja não tem candidato, a igreja tem princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Vejo pessoas aí recebendo passes de terreiro de macumba, passe do diabo, e crente querendo defender. Irmãos, cuidado, irmãos. Alguém me disse uma palavra essa semana, eu fiquei pensando, muito triste. A pessoa disse assim, nós somos, olha o que ele disse, nós somos a última geração. A última geração. Eu falei, será que nós somos a última geração? O que seu filho vai enfrentar? O que a sua filha vai enfrentar? Vai ser preso por não aceitar os pedófilos, vai ser preso por não aceitar as drogas, pastores vão ser presos daqui a um tempo, por não aceitar casamento de homossexuais e lésbicas na igreja, vai ser preso se falar sobre isto. Cuidado, irmãos, cuidado, os tempos estão chegando, o fim do tempo está chegando, hoje à noite eu prego sobre a volta de Cristo, os tempos estão chegando, tudo está se aproximando, a consumação de tudo, mas é hora de nós nos posicionarmos. Nós não falamos com ódio, com raiva, nada disso, porque as pessoas têm que ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, não é o pastor Edinaldo que está dizendo, a palavra de Deus diz que aborto é errado, aborto é pecado, viver como homossexuais, lesbianismo é pecado, precisa aceitar Jesus, mudar de vida, Jesus dá oportunidade de mudança, dá oportunidade de renovação, dá oportunidade de arrependimento, dá oportunidade de transformar de vida, de ser um homem e uma mulher de Deus novamente. Jesus é poderoso para isso, a família, homem, mulher e filhos. Agora, o mundo como está indo aí de mal a pior, muitas vezes nós não tomamos posição, estamos apenas no meio da multidão, estamos apenas caminhando junto com a multidão, sem tomarmos uma posição e uma decisão ao lado de Jesus, ao lado da palavra. Meu desafio a você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, meu desafio a você, em nome de Jesus, como seu pastor, como pastor dessa igreja, meu desafio é que você comece a honrar a palavra de Deus.
E aquilo que você ouvir que não é bíblico, fala, isso aqui não é bíblico. Isso aqui não é, nós somos da palavra, nós somos da Bíblia. Isso aqui não é bíblico, isso aqui está errado. Nós estamos na palavra, e a palavra de Deus diz isso, nós vamos ficar com a palavra de Deus, doa quem doer. Doa quem doer, nós vamos ficar na palavra do Senhor, nós vamos amar a palavra do Senhor cada vez mais, porque é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos exorta, é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos faz homens e mulheres segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os músicos podem se posicionar. A palavra de Deus, nós precisamos tomar uma posição. Veja que texto triste. Josué tem que dizer, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais da além de Eufrates. Ah, pastor, eu me converti, pastor, mas tem uns ídolos que eram do papai, da mamãe, do vovô. Eu estou guardando de lembrança, meu irmão define isso. Atrás de ídolos tem demônios, diz a Bíblia. Atrás de ídolos tem demônios, quebre isso, joga fora, define isso. Ah, mas é do papai e da mamãe, eu guardo como amuleto, eu guardo como uma lembrança. Define isso, meu irmão, você é de Jesus, você não precisa disso. Pastor, eu não saio de casa sem ler o jornal, ver o horóscopo, ver o que o horóscopo diz para mim, como eu signo o horóscopo, para ver o que está dizendo. Meu irmão, você tem a Bíblia, a palavra de Deus, a orientação de Deus, não precisa dessas porcarias. Vamos ficar na palavra de Deus e vamos ser cada vez mais uma igreja bíblica, uma igreja fiel ao Senhor, que abomina os ídolos, que abomina os falsos deuses e adora somente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que caminha ao lado dele, firmado na sua palavra. Se alguém dizer para você, você é arcaico por crer na Bíblia, você fala, eu continuo sendo arcaico, mas eu continuo crendo na Bíblia, em nome de Jesus. Ela é a palavra de Deus, eu creio nela. Ah, vamos atualizar, não vai atualizar nada. Ela é mais atual do que o Jornal do Amanhã, já dizia o Dr. Billy Graham. Ela é mais atual do que o Jornal da Manhã. Nós continuamos firmes na palavra do Senhor. Pregue a palavra para o seu filho, para a sua filha. Mostre para ele, o mundo está assim, filho. Olha o que o mundo está fazendo, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Olha, a Bíblia condena. Nós ficamos na Bíblia. E para eles, o que eu faço, pai? Fala para eles que Jesus tem um plano de salvação, tem um plano de redenção. Ele veio para buscar o pecador, ele veio para resgatá-lo. E essa pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Essa pessoa precisa abraçar a Jesus. O drogado precisa aceitar a Jesus. O viciado precisa abraçar a Jesus. A lésbica, o homossexual precisa abraçar a Jesus. Pois Jesus quer resgatar todos eles. Paulo fala aos Coríntios, ele fala, tais foste alguns de vós. Fala de ladrão, de bêbado, de pedófilo, de tanta coisa errada. Mas vós vos lavastes, fosse regenerado no sangue de Jesus. Mas, irmãos, eu concluo minha fala, mais uma palavra, é preciso crer hoje, que o Cristo a quem servimos, Ele tem poder para transformar vidas em nome de Jesus. Eu vejo muito crente dizendo, eu não creio na transformação de pessoas, eu não creio que pessoas podem mudar, vamos pregar o Evangelho com poder. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho transforma, o Evangelho muda. Creia na palavra, fique firme na palavra, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos ajude, em nome de Jesus.